Bom, então, boa noite para vocês. Hum. A nossa aula de hoje ela é um pouco continuação da aula que vocês, pelo jeito, não assistiram, tá? Mas depois vocês assistem, porque a aula de 2 semanas atrás, ela era erros angulares. Então, a gente fazia a soma dos erros, dos Eu tenho ângulos sensação de que eu internos. assisti essa aula. Eu acho que não. Não sei, se você não viu o vídeo gravado, talvez você Eu não lembro de você assistiu. falar desse trem aí. Eu lembro, mas enfim. Que teve, eu dividi a aula em duas, né? O Ah, slide tá. passado eu dividi em duas. Aí a primeira parte eu falei dos erros sistêmicos, lembra que era aniversário da Paty? Uhum. Você saiu na metade da aula? Isso. Viu como eu participei? Metade. Mas eu participei. E aí, naquela aula, então, eu tinha passado repetições de medidas, e depois na aula que vocês não estavam, que só estava o Márcio, que foi quando eu passei o exercício, era como que a gente calculava os erros angulares. Tá? E como que a gente corrigia ele. Então, tem limite de tolerância de erro, porque sempre vai ter um erro. Sempre. Ninguém consegue fazer preciso, por exemplo, se a soma dos ângulos internos for 1.200, vamos supor, 1.200 graus. Ninguém consegue fazer 1.200 graus certinho, zerado. Pá, pá, pá. 1.200 graus, 0 minutos e 0 segundos. Sempre vai ter uns segundos ou minutos a mais ou a menos. E isso é o erro. E aí, ele vai ter um limite que você pode errar, que esse limite vai falar para você se você pode pegar esse erro e repartir ele entre os pontos que vocês coletaram, ou se você vai ter que refazer o levantamento, tá? Então, isso vocês vão ver lá na aula que está gravada. Depois vocês vão assistir ela lá. Hoje, a gente já vai partir para o erro linear, erro e correção linear. Então, essa parte aqui a gente já entra com os comprimentos do alinhamento. Então, do ponto vamos supor, do ponto 1 até o ponto 2, tem 365 metros, né? A soma desse perímetro todo do polígono vai dar um valor e a gente vai ver se esse valor tá correto ou tá dentro do limite que a gente pode, né, errar. Então, vamos para frente aqui. Isso aqui era uma introduçãozinha. Então, nossa, gente, esses meninos do terceiro período tá me mandando mensagem. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui que tá pam, pam, pam na minha cabeça. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês saibam agora é que quando a gente fala de erro linear, a gente está trabalhando com sistemas de coordenadas. Eu não vou entrar tão fundo nessa parte de sistema de coordenada, porque vocês vão ver isso em cartografia semestre que vem. Então, eu só vou explicar a parte que vai ser importante para a gente, tá? Então, aqui, ó, um dos principais objetivos da topografia é a determinação de coordenadas relativas de pontos. Então, não sei se vocês vão lembrar, mas quando eu dei aulas de desenho digital para vocês, eu ensinei vocês a jogar no AutoCAD coordenadas absolutas e coordenadas relativas, né? Então, para este cálculo de hoje, de erro linear, a gente vai precisar relembrar as coordenadas relativas dos pontos. O que isso significa? Que, por exemplo, a coordenada do ponto B ela vai ser relativa ao do ponto A, a coordenada do ponto C é relativa à coordenada do ponto B. Daqui a pouco vai ter uma imagem aqui para mostrar para vocês. Então, normalmente esses sistemas representam um ponto no espaço bidimensional ou tridimensional. No caso aqui da topografia 1, a gente está trabalhando só com bidimensional, certo? Então, a gente está trabalhando só dentro da linha horizontal, só com a planimetria. O tridimensional, aí a gente já teria o eixo X, Y e Z. Né? Então, hoje a gente só está trabalhando com X e Y. Então, aqui a gente tem umas imagens para relembrar. O ponto de origem, isso aqui vocês lembram, acho que talvez até do ensino médio, né? Plano cartesiano. Então, X e Y, lembrando que na coordenada, quando a gente dá ponto de coordenada, né? É sempre o X primeiro e depois o Y. Então, na topografia, a gente trabalha com a mesma coisa. Vamos ter um ponto de origem, né? E esse exemplo aqui tá até em 3D, né? Só para ser mais
mais didático, vamos dizer assim. Então, aqui, ó, nesse verdinho, nesse ponto verde, eu tenho a minha estação total e eu estou mirando lá no prisma, que está em outro ponto. Né? Então, vamos chamar onde está a estação aqui de ponto 1. E aonde está o prisma, a gente pode chamar de ponto 2. Nesse caso aqui, ele está chamando lá de Ré, e aqui é onde a estação está ocupada. Provavelmente aqui seria avante, né? Onde estaria, poderia ser ponto 3 aqui, né? E essa outra estaquinha aqui, o ponto 4, né? Pelo movimento que ele vai fazer aqui, com certeza ele vai medir esse ângulo aqui, ó. Então, o avante seria o P4, né? Então, quando a gente trabalha com 3 dimensões, fica X, Y, Z. Né? Então, vou fazer de verde agora. Se a nossa estação está alocada na coordenada 0, 0, 0, então quer dizer que a gente vai chamar esse ponto aqui de 0 de x, 0 de y, e se a gente estivesse trabalhando com altitude, essa altitude aqui também seria 0, né? Que seria o zzinho aqui no final. E aqui no ponto 2, ó, ele está falando que a coordenada é 0, 20, 0. Então, esse último 0 aqui manteve a mesma altitude, né? Mas isso aqui a gente vai entrar mais a fundo semestre que vem. O x, ele manteve 0 e o y, 20. O que isso significa? Que se a gente fosse trabalhar aqui no nosso plano cartesiano, ó, a origem vai ser nesse pontinho vermelho que eu marquei. Então, x é 0. Então, vai manter nessa linha e 20 de y, ele ia subir 20 aqui. Né? Vamos supor que fosse aqui, ó. Né? Que seria o 20. Então, se é 0, 20, o ponto ficaria aqui, né? O ponto daquela estaca de Ré. Então, essa coordenada aqui de cima, ó, ela é relativa à coordenada onde a estação está ocupada. Então, quer dizer que ela está a 20, no caso aqui a gente está trabalhando com metros, ela está a 20 metros no eixo Y de distância da estação que está ocupada. Então, esse tipo de coordenada que eu expliquei para vocês agora são as coordenadas absolutas, tá? Então, por exemplo, o ponto A aqui, ó, tá na coordenada 10, 10, né? Tá no 10 aqui no X, 10 no Y. O ponto B tá na coordenada, que deve ser 15, né? Vamos fingir aqui que ele tá no meio certinho. Então, 15, vindo aqui para o 25. Né? E o ponto C tá no 20 para menos 15 aqui. Né? Isso aqui é na matemática normal, a gente nem está especificando topografia aqui, só para vocês entenderem. Por que eu quero que vocês vejam isso aqui? Porque agora eu vou explicar a coordenada relativa para vocês verem qual que é a diferença. Olha a relativa aqui. A relativa tem um polígono aqui de 5 pontos. Então, se aqui fosse, vamos pegar o ponto A. Né? O ponto A, ele bate aqui nesse pontinho vermelho que eu estou marcando do X, com esse pontinho vermelho aqui no Y. Então, se aqui embaixo no X fosse 10, e aqui no Y for, vou colocar 35, né? Se eu estivesse trabalhando com coordenada absoluta, que era o slide de trás, eu falaria que a coordenada do ponto A é 10, 35. Mas como eu estou trabalhando com relativa, eu trabalho com as distâncias em relação ao outro ponto. Então, é por isso que está com essas letrinhas aqui cheio, né? Cheio de letra nesse negócio. Por quê? Ó, o que significa o ponto A aqui? O ponto A, ele gera um alinhamento em relação aqui, ó, com o ponto E, né? E com o ponto B. Certo?
Então, o Y, né, o valor de Y do alinhamento EA, né, que é desse ponto E até o ponto A, vai ser essa distância aqui, ó. Aqui a gente teria, com a estação total, vou marcar de azul. Oxi. A estação total vai dar o valor em metros, né, dessa distância aqui do alinhamento, né, daqui até aqui. Na coordenada relativa, a gente vai ter essa distância aqui, ó. Essa distânciazinha azul. É isso que significa o YEA aqui. Então, se daqui, né, do zero até aqui em cima daria 35, vamos supor que a faixinha aqui seria 20, né, ou 10, sei lá. Então, a coordenada Y do alinhamento AE seria 15. Por que 15? Ó, 25. Porque é 35 aqui menos 10. Então, esse espaço aqui, né, teria uma distância de 35. E em relação ao X, seria essa distância aqui, ó. Eu pego do A, desço até alinhar com o E. Então, o X de EA é essa distância aqui embaixo, que vamos supor que fosse 5 metros, né? Se aqui fosse 15, então a coordenada XEA é 5. Então, se eu pedisse para vocês qual que é a coordenada do alinhamento EA, vocês me dariam X primeiro, né? 5,25. Essa é a diferença da coordenada relativa. Por quê? É em relação aos dois pontos. É a distância em relação aos dois pontos. E a absoluta é a coordenada absoluta da onde que está o ponto. Essa que é a diferença. Ok? Ok. Beleza. Alguém tem alguma dúvida ou alguma pergunta? Ai, são tantas perguntas, mas pode continuar. Ô, Amanda, Oi? você explica de novo para mim como é que você achou só a parte dos 5? 5 aqui? Na parte de baixo aí, na coordenada X. Porque aqui, ó, se eu separasse... Oxi, volta. Se aqui na linha do X eu tivesse separado aqui assim, ó. Aqui é 5. Né? Tivesse quebrando aqui é 10. Aqui é 15. Vamos supor que aqui fosse 20. 30. Tá tudo bem desalinhado aqui, né, gente? Distância, mas é só um exemplo. 30, 40. Quando eu falo de coordenada relativa, eu tenho que pegar a distância entre os dois pontos, tá? Então, eu desço aqui, ó, o ponto A, aonde que ele bate? Se eu descer aqui no X, no 10, né? E o ponto E, se eu descer ele bate aqui no 15. Então, esse espaço que eu tenho aqui é de 5 metros, que é 15 menos 10, né? Por isso que aqui vai ser 15. Ou 15, ó, vai ser 5, né? Esse espacinho aqui, ele tem 5 metros. E esse aqui, se eu pegar o E e alinhar ele aqui no Y, ó, ele bate no 10. E o A vai chegar e vai bater no 35. Então, este espaço aqui dentro tem 25 de distância. Ok, entendi. Entendeu? Por isso que a coordenada vai ficar 5, 25. Mas isso acontece porque ela é relativa, tá, gente? É em relação aos pontos. Por isso que ela é diferente da absoluta. A absoluta ia ficar... Eu ia pedir o A, né? Qual que é a coordenada do ponto A? Aí vocês iam colocar 10,35. Isso é a absoluta. Como é que você fez a absoluta? Só descendo. Desci o ponto A aqui, 10. É só o valor.
É o normal de plano cartesiano. Entendeu? Tá? Mas esse é o absoluto, é só para vocês saberem a diferença. O que a gente vai usar para calcular o erro relativo, o erro linear é a coordenada relativa. É sempre um menos o outro. Isso. Então vamos lá, como que a gente agora faz o cálculo de cada vértice em função dos dados que a gente tem no nosso levantamento topográfico. Normalmente, né, a gente faz isso em função do rumo ou do azimuth. Tá? E vou explicar para vocês direitinho ali qual que é a diferença se eu usar rumo ou azimuth, mas na hora que vocês baterem na calculadora, vocês vão ver que a diferença é só o sinal. Então, para vocês calcularem, quando a gente vai fazer isso em forma de tabela, daqui a pouco eu vou mostrar uma tabela para vocês. Então, vai ter uma coluna onde a gente vai calcular todas as coordenadas relativas de x e há uma outra coluna para a gente calcular as coordenadas relativas de y. E aí, como que fica a fórmula? DH, que vai ser a nossa distância horizontal, ou seja, a distância de L até M aqui no nosso exemplo. Então, vamos supor que com a estação total, a minha estação total está aqui no L e eu mirei o prisma aqui no M. Deu 100 metros. Né? Então, meu DH é a distância em linha reta aqui do meu alinhamento normal, que eu pego lá no campo, com a estação total. 100 metros. Então, vamos supor aqui no X. Né? 100 metros vezes o seno de R, que no caso aqui eu estou usando é rumo. Né? O nosso R aqui é R de rumo, que seria este ângulo aqui. Ó. Então, como vocês podem ver, se aqui fosse o sul, o nosso rumo é SE. Né? E vamos colocar um valor aqui só para a gente fazer um cálculo. 40 graus. Então, vai ser sempre assim a fórmula. Distância horizontal do alinhamento vezes o seno do rumo. Isso para x. Quando vocês forem fazer o da coordenada y, é a distância horizontal vezes o cosseno. Então, nessa primeira aqui fica seno de R, né? Então, é seno de 40. No meu exemplozinho ali. Que vai dar um valor. E aí, quando eu for fazer o do y, eu uso o cosseno ao invés do seno. Então, isso aqui vocês nunca podem confundir, senão o negócio de vocês vai ficar tudo errado. Tá? Explica de novo devagar, porque tá me travando na mente. Qual parte? Esse TH é sempre 100? Não, é a distância que você vai medir. Cada alinhamento vai ter uma medida. Vai estar na tua tabela de campo. Seria o que eu vou achar no slide anterior. Não. O X aqui, ó, esse que eu vou circular agora, o X, o resultado disso aqui é o que você vai achar, é o do slide anterior. Ah, então igual ali quando você achou o 5, eu iria colocar, como ele tá na horizontal, eu iria colocar 5. Que é o X, 5, né? Eu achei 5 no X, não foi? Isso. Aí eu iria colocar ali onde está o X, o 5. Isso. A resposta no X seria 5. Entendi. E o DH é o quê? O DH é a distância do L até o M em linha reta normal. Mas eu vou ter essa medida que jeito? Achando no campo. No campo, a estação total tem um botãozinho que você clica, ele te dá a distância da luneta da estação total até no prisma. É esse comprimento. Ah, tá. Esse M significa o L é a luneta. Não, o L é o ponto L. O L é esse L aqui, ó. L é de ponto L e o M é de ponto M. É o nome do alinhamento, entendeu? Esse aqui entendi, mas aí no caso não me interessa onde que a estação vai estar aí, não. Não, me interessa só o comprimento. Que eu vou bater nele. Me interessa só o comprimento. Porque às vezes vocês podem ter P1, às vezes vocês nomeiam como P1, P2, P3. Então aqui seria DH de 1, 2, por exemplo. Sim, mas aí no caso, como vai formar um retângulo, né? Não.
Como chama isso aqui? Isso. Eu tenho o lado maior. Você vai fazer de todos, você vai fazer de todos os alinhamentos. Ah, tá. Não é só essa daí, no caso. Não é só essa daí um, não. é hipotenusa, né? Se você Não. for olhar o Não, desenho. não. Mas é porque essas linhas tracejadas aqui é só para representar aonde que fica a coordenada do ponto. Não tá formando um triângulo A gente tá aqui. olhando só a linha. É, só a linha. Ah, tá. Tá, entendi. Tá? Entendeu? É só a linha aqui. É essa linha aqui que eu quero calcular. Eu só dei uma linha aqui pra gente ter um exemplo. Entendi. Entendeu? Aí no polígono de vocês, por exemplo, vão ter 5 lados, por exemplo. Então vocês vão ter que calcular 5x, né? Vai ter um x para cada linha, para cada alinhamento. Entendi. Entendeu? Vai ter um x para cada alinhamento e vai ter um y para cada alinhamento. Tá. Acho que eu vou entender melhor na hora que jogar no exercício. Uhum. Então, agora um outro detalhe que eu quero que vocês entendam é que quando a gente joga o ângulo, que é ou rumo ou azimuth. Então, isso aqui já é um detalhe importante, porque se eu der um exercício para vocês de uma poligonal só com ângulo interno, vocês têm que transformar ele para azimuth. Todos. Porque para calcular o erro linear, vocês precisam de azimuth ou de rumo, né, no caso. Então, vocês já fiquem espertos, porque no exercício que eu vou passar, na lista de exercícios que eu vou passar para vocês, que é a nossa última do semestre, vai ter exercício que eu vou dar um azimuth e todos os outros vai ser ou deflexão, ou ângulo interno, ou ângulo externo. E aí vocês têm que passar tudo para azimuth para poder calcular o erro linear. Certo? E aí, quando a gente for jogar o ângulo, o azimuth ou o rumo no nosso cálculo, quando os rumos forem, né, NE e SE, ou seja, primeiro e segundo quadrante, né, eu vou ter abscissas positivas, né, então meus números vão ser positivos. Quando eu jogar rumos que estão entre SW e NW, né, que vai ser o terceiro quadrante aqui, e o quarto, eu vou ter abscissas relativas negativas. Então, se eu falar para vocês que o rumo é 35 graus SW, quando vocês calcularem o valor de x, ele vai ter que ser negativo. Não vai aparecer na calculadora negativo, então por isso que eu coloquei isso aqui, porque ele vai ter que colocar o sinalzinho de negativo. Tá? Já no azimuth, não precisa, porque no azimuth, quando você joga o azimuth direto naquela fórmula, ele te dá se é positivo ou negativo. Certo? Então, quando a gente for usar rumo, tem que lembrar a posição que ele está. Para a gente lembrar se o valor que vai dar da calculadora é positivo ou negativo. Tá? Então, as abscissas são os valores de x. Tá? Só para vocês não esquecerem. Né? Então, por isso que para cá é positivo e para a esquerda é negativo. E quando eu trabalho com as ordenadas são os valores de y. Né? Então, tudo que for norte vai ser positivo e tudo que for sul é negativo, porque para cá vai ser positivo e para cá é negativo. Ok? Então, abscissas, x, ordenadas, y. Ok? Isso daí é para mim achar lá naquele negócio que você mostrou, né? Para na hora que você achar o resultado aqui de x, ó, por exemplo, nesse aqui, que seria 40 SE, é positivo. Então, esse x, o valor dele no final é positivo, porque na calculadora ele só vai dar um número. Sim, quando é grau, essas coisas, dá um número só. Isso. Aí, no caso... E aí o y, por ser SW, SE, quer dizer aqui, né? Por ser SE, o y já seria negativo, porque tá no sul. Mas isso aí a gente olha por conta da Rosa dos Ventos ali, né? É. Porque um lado é positivo e outro negativo. Mas no resultado, se fosse outra coisa...
Tá, eu entendi o que você tá querendo explicar. Não vou falar no raciocínio, eu tô meio doido, mas entendi. Já o azimuth, quando vocês usarem os ângulos de azimuth, aí não precisa disso aqui não. Porque o azimuth dá negativo na calculadora. Entendeu? Entendi, aí eu já jogo ele negativo, do jeito que Isso, tá. do jeito que tá na calculadora. Se ele saiu negativo na Então calculadora, você joga. é só o positivo que eu tenho que prestar atenção, então. Quando for rumo, nesse caso aqui desse slide, é quando for rumo, você tem que saber se você está usando o ângulo em rumo ou em azimuth. Ah, entendi. Ah, tá. É só em rumo que eu vou olhar isso. Ah, Isso. não, tá, beleza. Eu tô Entendeu? achando que tem que ser nos dois, então tá. É Não, só não. quando falar em rumo, eu coloco Isso. negativo e positivo. Agora, o azimuth é normal. O azimuth é normal, porque o azimuth, quando você bater ele na calculadora, ele já vai te dar se é positivo ou negativo. Ah, entendeu. Entendeu? Beleza. Uhum. Então, por que eu tô falando isso? Ó, porque nesse exemplo aqui, como que ficaria a soma? Porque para eu achar, né, lembrando que a gente vai calcular erros lineares com poligonais fechadas, tá? Então a gente sempre vai trabalhar com poligonal fechada. E o ponto de partida ele deve coincidir com o ponto final, né? Então eu vou começar aqui do ponto A, eu vou passar aqui sentido horário e vou finalizar no alinhamento AE, que vai chegar aqui no ponto A de novo. Então, elas têm um sentido, né? Uma sequência aqui. E a soma, ela tem que dar sempre zero, tá? Isso, independente de ser topografia ou não, em geometria, quando você tem um polígono, a soma das coordenadas relativas é igual a zero, tá? Igual eu falei para vocês que a soma dos ângulos internos, né, por exemplo, de um quadrado tem que ser 360 graus. Aqui a soma das coordenadas relativas tem que ser igual a zero. Então vai existir uma soma só para as coordenadas relativas do eixo x e uma soma só para as coordenadas relativas do eixo y, tá? E aí como que você soma isso? Aí tem que lembrar o que é mais e o que é menos, né? É por isso que você tem que prestar atenção se o rumo ele está numa zona que a gente vai colocar ele como negativo ou não. Então, nesse exemplo aqui que eu dei, eu só joguei rumo, ó. Esse R aqui que está, né, nas sílabazinhas aqui, ó, no nome dos pontos, dos alinhamentos, quer dizer, é de rumo, tá? Então, vocês podem ver aqui embaixo, ó, rumo EA, deixa eu pegar de vermelho aqui. Rumo EA, rumo AB, rumo BC, rumo de CD, rumo de DE. Então, tudo é rumo. Então, vamos para o primeiro aqui, ó. Vamos primeiro trabalhar com o eixo X. O primeiro alinhamento que eu tenho é de A para B, né? Então, vou fazer uma bolinha maior aqui, de vermelho, de A até B. Então, depois que você fez aqueles cálculos lá, que você achou o X, aí nós vamos somar eles aqui. Então, ó, tá vendo que o meu rumo, ele tá onde? Ele tá em N, E, né? Aqui, ó. O sentido do meu alinhamento mostra que meu rumo tá em NE. Então, se meu rumo tá em NE, ele é positivo. Certo? Que vai ser esse valor aqui, que vocês vão encontrar usando aquele cálculo lá. Aí, vou mudar de cor de novo aqui para vocês não se perderem. Vim aqui para o alinhamento BC. No meu alinhamento BC, ó, meu rumo tá saindo aqui do sul, né? Se ele tá indo no sentido anti-horário, quer dizer que ele tá saindo do sul e indo para E. Então, ele é o quê? Sudeste. Então, se ele tá no sudeste, de acordo com a minha tabelinha aqui, ó, né? Como a gente está trabalhando com X, eixo X, a gente está nas abscissas. Então, sudeste, positivo. Então, ele está aqui, ó, positivo. Ô, Amanda, peraí, não entendi uma coisa. Por que que ele é SE? Eu sei, eu sei que é por conta que ele tá indo para a direita. Só que, por que ele não pode ser Ai, como é que fala? Volta lá na Rosinha dos Ventos. Aqui, ó. Por que ele não pode ser NE? Por que ele é SE? Ele podia, às vezes, ele tava embaixo. E aí? Se ele tivesse Não, embaixo?
Porque o ponto de partida é o ponto B. E ele tá fazendo assim, ó. Olha lá. Tá vendo? Se eu fizer uma rosa dos ventos aqui, ó. Ah, entendeu? Ah, tá. Ah, tá. Então você sempre faz a rosa dos ventos no ponto e o ponto é o meio. Sim, sempre da Ah, sim. partida. Do ponto de Entendi. partida. Agora que eu tô entendendo, tá. Então, vou de verde aqui agora pro alinhamento CD, que é esse alinhamento aqui, ó. Então, o CD, ó, se eu fizer a rosinha dos ventos, né? Tem até uns nortezinhos aqui, ó, para nortear vocês. Ele tá, ó, em SW. Né? Então, SW, olhando aqui já, continuando aqui nas abscissas, né? SW é negativo. Então, aqui, ó, na nossa equaçãozinha aqui, ele vai ficar um valor negativo. De laranja aqui agora. Alinhamento DE. O DE é a mesma coisa, ó, ele tá no SW também. Né? Então, valor negativo. E agora, para finalizar, alinhamento EA. Tá aqui, ó, norte, né? Tá subindo para o norte, mas do lado esquerdo aqui, do norte, então ele é NW. Né? NW, nas abscissas, negativa. E aí, se aqui a gente tivesse colocado os números reais, né, desse polígono aqui, se eu batesse isso aqui tudo na calculadora, o resultado seria 0. E a mesma coisa vai acontecer para o Y. Dúvidas? Amanda, a abscissa é os ligamentos? Não, a Meu Deus, abscissa é o eixo X. Ah, tá. Entendi. E ordenada é o eixo Y. Uhum. Mais alguma dúvida, gente? Opa, quase caiu aqui. Bom, então vamos para frente aqui. Então, aqui, ó, um exercício de exemplo para a gente fazer, todo mundo aqui junto. Aonde eu tenho os azimutes, ó, nesse caso aqui eu nem coloquei rumo, já coloquei azimute direto para vocês verem na calculadora que ele dá negativo quando precisa ser, tá? Tenho a distância do alinhamento, então esse aqui é o DH, né, que eu peguei na estação total na hora que eu fiz o levantamento em campo, e a soma dessas linhas, né, é o meu perímetro. Então esse valor aqui embaixo, de 4.520, é a soma dos meus alinhamentos, né? Então é o meu perímetro isso aqui. Não vou conseguir escrever. Perímetro. E aí, aqui que a gente pode chamar de coordenadas relativas ou de coordenadas parciais. Aí vai depender do autor que vocês estão usando, do livro, mas as duas é a mesma coisa. Então, por que aqui eu separei em duas colunas, né? Então, a gente vai ter aqui os valores de x e aqui os valores de y. Eu separei em duas colunas para, quando for negativo, vocês podem colocar tudo numa coluna só, e quando for positivo, na outra. Mas quem quiser colocar tudo um embaixo do outro, já com um sinalzinho, não tem problema também. O importante é vocês entenderem a tabela que vocês estão fazendo, tá? E aqui no final eu vou ter a soma disso. A gente vai fazer agora junto, né? Vai. Nós vamos fazer agora junto. Então, aqui, deixei o primeiro pronto só para vocês terem uma ideia. Então, já coloquei a colinha ali das nossas, né, da nossa fórmula. Então, vocês podem ver, ó, DH, lembrando, né, DH é a distância aqui, ó, distância horizontal. Então, vamos lá, vamos fazer o X primeiro aqui, ó, distância horizontal, que é o 870 e... Façam junto aí comigo. 878,10 vezes
Como a gente está fazendo o x, né? A gente usa o seno. Seno do azimuth que está ali, 40 graus e 10 minutos. Ó, deu o valor que está ali marcadinho de vermelho, 566,386. Peraí, como é que você fez? Multipliquei aqui, ó, usei essa fórmula aqui em cima. Né? Você fez o esquece 878,10 vezes o seno do 40? É, isso. Sempre vai ser um em relação ao outro aqui, ó. O É DH. só isso? Mas Aí o você meu tem que deu fazer- isso aí, não. Então, você bateu alguma coisa errada. Ah, eu tenho que usar. Minuto e segundo. Hã? Você está usando minuto e segundo? Não. Tem que usar tudo, o valor do azimuth inteiro. Então, peraí, eu bato 40, 10, 0, 0. Tá. Aí eu faço vezes os 870. Mas você fez o cosseno de 40? Cosseno de 40 graus e 10 minutos. Seno, né, no caso, que a gente está fazendo x. Ah, o 40 que é pra. Ah, entendi. Peraí. Seno do ângulo. Vezes. 878,10 vezes seno de 40 graus e 10 minutos. Ah, agora deu certo. Eu não sabia que tinha como usar outra operação para fazer grau na calculadora, não. Para mim só tinha que ser, tipo, mais ou menos vezes. Tipo, eu não poderia pôr seno disso. Pode, porque quando a gente faz trigonometria, vocês usavam, era seno de algum ângulo. Entendeu? Deu certo. Vocês conseguiriam ir, Amanda? Amanda, Márcio, Cleiton. Galerinha, estão tudo dormindo? Eita, digita então aí no chat, Amanda. O seu tá funcionando normal. Ah, é a da Amanda. Qualquer coisa vocês digitam aí no chat, então, tá? Agora vamos fazer o do Y ali, ó. Do Y, em vez de seno, a gente usa cosseno. Então vamos lá de novo, hein? 878,10 vezes cosseno de 40 graus e 10 minutos. 671. Isso aí. 0,019, exatamente. Então agora vamos fazendo os outros aí, ó. Agora vocês que vão fazer, eu só vou bater aqui para aparecer a resposta. Peraí, Tá? calma. Tá. Faço então o X, a coordenada X agora do alinhamento 2, 3. $418,031. Certo, vamos ver depois aqui, eu vou bater para ver se vai aparecer esse. Pessoal, Deixa eu aí, colocar aqui. anota aí. 400,031. Tá. Faz aí, Amanda, na sua calculadora, digita aí. Márcio, Cleiton, vocês podem digitar no chat, se vocês não quiserem abrir o áudio. Peraí, é 439,60 vezes cosseno de 326 graus. Ai, não, pera, tô fazendo errado. É o de cima ainda, ué. Faz 2 vezes o mesmo. Vamos, gente, vocês estão aí? Só a Rafa que tá aqui falando? Ô, Amanda, S menos aí deu 709,4? Aqui? Mas você já tá nesse aqui? Quanto que deu Não. nesse primeiro aqui? Não, tô fazendo o outro aí de cima, os 800. Ah, tá. Não, Não, então, cosseno. aí, o Cosseno primeiro aqui dele. de cima, o cosseno do 800 dá o 671, Ah, sim. tá?
O meu E o S? outro deu 136,006. Que mais que você ia falar? E esse S menos aí? Esse S menos é S. quando a resposta de vocês dá negativa. Aí vocês colocam de Ah, cá. sim. Entendeu? Ah, tem que olhar isso Entendi. também? Tem. O meu não tem nenhum, tá dando negativo por enquanto, não, né? Esse eu não preciso olhar, não. Então, tem que olhar, porque o azimuth, ele vai. Lembra que eu falei? O azimuth, ele te mostra na calculadora quando ele for negativo. Tá? Então, Isso. se não deu na calculadora negativo ainda, é porque não é negativo ainda. Ah, tá. Então é Tá? isso que eu tô perguntando. Esse Isso. daqui eu não preciso ir lá pra olhar, não, né? Não. Esse a calculadora mesmo me dá. Ah, não, então tá Isso. Ó, certo. no próximo aqui agora, quanto você falou que tinha dado no seu? 418,031, isso mesmo. Isso mesmo. Ó. Então, Agora na o outro calculadora deu positivo, por isso que ele tá ali. Uhum. Tá? Deu 136 o outro. 006. Peraí que eu vou tirar a dúvida da Amanda ali, ó. Amanda, essa conta é feita usando essa colinha que tá aqui em cima, ó. Quando eu for fazer pro eixo X, tá? Quando eu for usar o eixo X, eu uso a distância horizontal, que é essa coluna aqui, ó, vezes o seno do meu ângulo, né? Que vai ser esse ângulo aqui. E quando eu for fazer pro eixo Y, eu uso a mesma distância, só que aí eu uso cosseno, tá? O que diferencia as duas fórmulas é que no X é seno e no Y é cosseno, ok? Então, quando você bater, você tem que fazer, então, a mesma conta aqui, ó, usando os mesmos dados duas vezes. Um fazendo com o seno, que vai dar o X, e outro com o Y. Quando der negativo, vocês colocam desse lado aqui, É ó, isso que eu ia perguntar agora. tá? Quando for positivo, vocês colocam no maisinho, tá? O E é porque ele é positivo e o W é quando ele dá negativo. É a posição em que ele está. Praticamente um jeito de achar o rumo também. Né? Não vai preencher tudo. Por exemplo, aqui na frente não vai ter, porque o valor deu positivo. Se eu não me engano, acho que o próximo é positivo também, depois vai dar negativo, alguma coisa assim. Tá? Isso, exatamente. Por isso que eu quero que vocês façam na calculadora para vocês verem que a resposta dá negativo, por isso que está na outra coluna. Tá? Você fez direto todos os X, ou Rafa, você está fazendo o X e o Y? Tô fazendo X, Y, X, Y, X, Y. Tô Tá, fazendo então uma coluna de cada. Tá. Então vamos para o Y ali agora do alinhamento 2, 3, né? Então é o 439,60 vezes cosseno de 71, né? Deixa eu colocar a setinha, um apontador, né? 439,60 vezes cosseno de 71, 58,40, que deu. Opa, eu coloquei tudo no X primeiro, caramba. Então vamos. Espera aí, então. Deixa eu ver aqui quanto que deu usando um negócio aqui para trás. Oxa, Amanda. Quer fazer ao contrário? Pode ser. Vamos, porque aí dá para fazer a sequência. Ele deu negativo mesmo. Deu menos 385,884. Tá, então tá. Depois ele vai aparecer ali de novo. Deixa eu fazer o outro, então. Pera aí. Vamos fazer tudo do X primeiro aqui, que eu Vamos esqueci, fazer eu tinha feito a animação assim. Do 4 ao 5, peraí. 385 vezes 75 vezes seno. Ó, o de 700, enquanto você tá fazendo esse aí, fala pros meninos aqui, ó. Esse outro agora aqui, ó, 702,65. Vamos fazer tudo X primeiro. Vezes seno do ângulo, que é o 326 graus aqui. Deu 385,885. Né? O meu deu 800 e... depois da vírgula, deu 884. Tem problema não, né? Mas depois do 4. Eu já paguei, eu não sei. É que você tem que negócio de arredondar, né? Tem negócio de arredondar. Deu 88. No meu caso ali, eu arredondei para 5, porque o próximo era 7, por isso. Vamos lá, 385,75. Peraí, calma aí. Esse daí tá quase.
vezes seno de 344 graus. Menos 100, 652. Isso. Calma, 100, aqui eu não estou colocando, gente, ó, negativo, porque eu já porque coloquei já tá na ele tabela. direto. Isso, porque eu coloquei ele direto numa coluna que me simboliza os negativos. Se vocês quiserem, quando vocês forem fazer os exercícios, colocar tudo embaixo do outro, não tem problema. Só lembrar de, né, quando for negativo, colocar o sinal do negativo. Próximo aqui. Esse daí deu menos 435,090. Nossa, o de cima meu deu 293,8. Esse aqui? É. Faz de novo aí, vamos ver. 385,75 vezes o seno de 344 graus, 52 minutos e 30 segundos. A minha deu essa aí mesmo, esse 100 aí, ó. Beleza, isso aí, tá certo. Deu menos, né? Na calculadora apareceu menos de vocês, né? Isso. Isso aí. Então, o segundo aqui, ó, no meu, deu 435, né? Menos 435,090. Aí o da Amanda eu tô vendo ali, que deu diferente. Eu vou até refazer aqui. Quanto que deu o seu aí, Rafa? Meu Deus, isso aí mesmo que você colocou na tabela. Então, Amanda, você apertou algum botãozinho aí. Deu aí, Márcio? Não, o de cima eu bati de novo, mesma coisa. Deu mesma coisa. Vai apertando a calculadora e falando para mim o que você tá fazendo. Ó, 385,75 vezes sendo de 344, Aham. 52 e de 30. Mas você tá colocando os pontinhos tudo certinho? Tô. Não é Tá dando. possível. Ô, Amanda, quando o último é 8, eu aproximo pra cima, né? Isso. (52, 30). O de baixo eu Não. já fiz também. Márcio, dá 100. Dá 100 mesmo. Vamos pro próximo aqui. 611,95 vezes o seno de 215. Deu Vai dar 350. 355. Isso aí mesmo. E o alinhamento do 7, 1, né, deu positivo. 293,516. Certo? Isso. Agora vamos para os Y. Lembrando que nos Y a Mas, gente Amanda, por que você arredondou esse 4 para 6? Porque no meu tinha dado 5. Nossa, meu deu 9. Deu 2.000. Uai. O meu deu 2.000. Você tem certeza que você colocou essa conta certa? 2.000? Não, onde? Peraí. Qual a resposta? Ah, eu acho, eu vi. Não, já vi que eu fiz errado. Eu baixei 2 vezes o 4 do 890, de 894. Ah, tá. 4,50. Porque não pode. Se a gente está trabalhando aqui na casa das centenas, não, essa resposta não pode dar diferente disso. Né? Vamos lá pro. Aí, gente, ó, se vocês somarem agora isso aqui, ó, que tá na tabela, né? Somar 566 mais 418, aí aqui já é menos, né? Menos 385, menos 100, menos 435, menos 355, mais 293, a nossa soma aqui vai dar próximo de zero. Tá? Lembra que eu falei para vocês que não tem exatidão. O certo é dar zero. Como tudo tem erro na vida, né? Vai dar um valorzinho próximo de zero. Ver se vocês conseguem chegar nessa soma aí. Sério mesmo que você vai fazer nós fazer isso? Vou. Somar isso tudo?
Aham. 35,4 Vocês aprenderem. mais 100,652 mais. Mais? Você tá colocando mais? Não, eu tô colocando mais, mas é porque eu tô somando todos os menos primeiro. Aí depois eu ponho, eu faço ao contrário. Tá bom, Calma. tudo bem. Ai, a Amanda tá te zoando ali. Ah, essa menina, coitada. Deixa ela. Na hora que ela vir me perguntar sobre a matéria, ela vai ver. O meu deu certo. Quanto que deu o seu? Deu 500, ela vai cacetada. Pera aí, que eu vou ver de novo. Não. Faz isso não. Alguém aí somou as colunas aqui para ver quanto que dava? O somar que eu falo, gente, é lembrar que na hora que chega nos números de cá é negativo, hein? Pera aí, vou fazer direitinho então agora. Vou passo a passo, pera. Isso, faz 566,386 mais 418,031 menos 385,885 menos 100,600. E aí, Já sei onde que eu errei. Eu esqueci de colocar isso em vermelho. Aí ia dar certo, certeza. Pera, agora eu ponho ele aqui. Menos 100,52 menos 435,090 menos 54,79 menos. Não, é mais, né? É mais. isso aí, Amanda. Isso mesmo. Os meninos aí estão somando ou estão esperando? A minha deu isso mesmo, Amanda. Beleza. Lá vai. Meu deu isso também. Show. É isso. Então vocês entenderam como é que funciona aqui o cálculo, né? Na graça de Deus, sim. Calcular a coordenada relativa é calcular a coordenada para cada alinhamento. Então a gente usa a distância do alinhamento que foi coletado em campo com o azimuth ou rumo do levantamento. E aí você faz isso para X e para Y, tá? Então agora, no do Y, eu vou conferir com os da Amanda ali, mas eu vou passar mais rápido para a gente não ficar demorando muito. Então, qualquer coisa Porque vocês a falam. Amanda já fez tudo do outro lado? Já. Ai, mentira. Cadê isso? Aí, ó. O primeiro ali deu o alinhamento 2, 3, né? Deu 136. Deixa eu ver o da Amanda ali. Ó, o da Amanda deu diferente. Ih, já fez errado, Amanda. Oxi. Deixa eu ver Já aqui. fez Vai que tudo fui eu. errado. Mas eu acho que não fui eu, não. Mas deixa eu fazer aqui para É conferir. lógico que não foi você, foi ela. Vezes 71 graus, 58 e 40. Né? Lembrando que agora é cosseno, tá, Amanda? Ah, errou. Ah, foi ela, certeza. Foi ela. O Y é cosseno. Então, ó, 136 ali.
o alinhamento 3, 4 Daí eu deu... tinha feito, esse daí eu já sabia, ó, que era 136,00. Não, 6. O alinhamento 3, 4 deu 587. Né? Aí a Amanda acertou, ó. O 4, 5 deu 372,387. Ah, que mentirosa! O 5, 6 deu menos 424,545. O 6, 7 deu... Amanda, ó. Deu diferente do seu aí. O 6, 7. O meu deu menos 498,043. E o 7, 1, menos 844,973. E aí, somando todos esses valores, né, temos um valor de menos 0,944, né? Então, tá aí, sempre vai ser uns valores Foi assim, bastante tá, erro esse aí, hein? Foi quase 1. Foi quase um. Foi Mas muito. aí... Amanda, você errou demais, Amanda. Ô, Amanda. Aí, ó, vai seguir a Amanda, tá vendo, Amanda? Você vai seguir a outra Amanda, é isso que dá. Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente sabe qual que é o limite que a gente pode errar. Você tá usando cosseno? Ou... Ah, esqueceu as bolinhas dos ângulos, né, Amanda? Tá, beleza. Meninos, alguma dúvida? Engraçado que essa somatória bate, mas o dos graus lá, vezes cosseno, não bate, não. Nenhuma. Nenhuma. O que você tá aprontando com a tua calculadora? Ela tá em graus? Tá daquele jeito que você falou lá, lembra que você falou pra pôr no normal? É, então. Não, mas se a do Não, lado de cá normal, tá batendo, alguma coisa ele tá o fazendo de 3 errado, pode ir lá. depois de um. Você tá, Não bate nenhum. quando você calcula o y, você tá usando cosseno? Sim. Olha. Não tem como ela errar, porque é o número que tá aí, vezes o cosseno Vezes o do cosseno. Faz um videozinho aí pra nós, Márcio, do jeito que você tá batendo essa calculadora. Porque no do x, Márcio, no do x você usa seno. No do y você usa cosseno. Sim, não, isso aí eu tô fazendo. Isso aí eu entendi bem claro, isso aí, mas Você não tá invertendo o valor, não, né? Por exemplo, no primeiro ali colocando cosseno de 439. não, Ué, também não. Põe, por exemplo, igual o 800 aí, 878,10 vezes, aí vou lá no X, seno de 40 graus, 10 minutos, tal, não dá. isso. Não, Ué, pode tocar a bola, toca o bonde. será que o teu tem radianos? Tô preocupada agora. Se tua calculadora tá desconfigurada. Já fiz um tanto de vezes, pra lá e pra cá e não dá. Ué, esquisito. Achei o seno primeiro, para depois fazer, para depois multiplicar, não dá. Ué, depois dá uma Isso. olhadinha aí pra ver. Depois você tira uma foto. Ou igual a Amanda escreveu ali, ó, baixa no celular. Eu uso a minha calculadora científica também é do celular. Eu uso a do celular. Qualquer coisa você baixa nela para fazer os exercícios. Beleza. Tá? Eu baixo para conferir com a tua calculadora. Para ver se ela tá doidona também. Uhum. Então tá. Então a gente achou aqui agora, gente, o quanto de erro, né, a gente tem. Então, na coordenada relativa de x, a gente está aí com um erro passando de 727. E na coordenada y, a gente está com um erro faltando de 0,944, tá? Essa aqui está faltando porque ela está negativa, né? E essa aqui está passando porque ela está positiva. Porque o certo, né, em teoria, seria 0. A soma teria que dar 0. Como a gente é humano e humanos erram, né? Sempre vai dar diferente. E aí, como que a gente vai fazer agora, né? Que com esses valores que a gente achou, como que a gente calcula esse erro, né? Esse erro não é só aqueles dois valores ali. A gente tem que jogar eles dentro de uma fórmula
que a gente chama do cálculo do erro linear absoluto. Porque aquilo lá eram o quê? As coordenadas relativas, né? Agora a gente tem que jogar elas para a gente achar o erro linear absoluto. Tô lendo tudo aqui, Amanda. Eu fico com uma tela aberta só para ler o chat. Então, ó, gente, esse FY significa que é o valor daquela soma de trás da tabela da coluna de Y, né? Então, aqui, ó, soma, né, das coordenadas relativas do Y, e aqui o Fx vai ser a soma das coordenadas relativas de X, tá? Esse N aqui é só para falar que é norte, né, do eixo Y, e o Ezinho para falar que é eixo X, tá? Isso aqui, essas letras não tem problema. O importante para vocês é lembrarem que a gente vai usar aquela soma para calcular, jogar nessa fórmula de baixo aqui. Então, o nosso erro linear vai ser a raiz de f de x ao quadrado mais f de y ao quadrado. Então, usando o resultado da nossa tabela anterior, como que ele ia ficar aqui, ó? Deixa eu voltar aqui para lembrar os valores. 0,727. Então, raiz de 0,727 ao quadrado mais menos 0,944. Então, eu vou até abrir um parêntese aqui. Menos 0,944. Ao quadrado. Quanto que dá aí? Façam na calculadora de vocês. Vou fazer aqui também. Raiz 0,727 ao quadrado, mais parêntese, menos 0,944, fecha parêntese, ao quadrado. Vamos ver quanto que deu o erro linear de vocês. Tô operando. A minha deu negativa, mano. É isso mesmo? A minha não deu negativa, não. Vou tentar de novo aqui. Mas quanto que deu o restante do valor? Deu 0,16. Não. Dá isso, não. Nossa, não, Amanda, o seu também não dá isso, não. Vamos lá, gente. Abre aí. Raiz. Eu não sei se vai dar para ver aí, ó, o jeito que eu coloquei na minha. Galera, vamos aprender a mexer na calculadora. Que Não nós sei tá se dá para fora. ver. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu olhar aqui, peraí. Ih, tá invertido. Ou não, para você tá certo aí. Tá 891? Não. Mas você tá usando ponto ou vírgula, Amanda? Na tua calculadora, ponto e vírgula é a mesma coisa? É, né? Que tem isso também, mas deve ser sim. Ué? Gente.
Será que sou eu que estou errando aqui, então? Deixa eu ver, eu vou dar print. O que você falou, Márcio? Fala de novo, por favor. Dá Agora a 800 e minha alguma dúvida, coisa? Não. Não. ô, Amanda, Oi? a minha agora deu 1618. Mas, gente, Ué, que esquisito. Ó. A minha, eu vou mostrar para vocês aí, ó. A minha dá 1,19. Mas aí, Amanda, ó, aqui eu não sei se ele vai entender. Joga assim, ó, na calculadora de vocês, então. Coloca o 0,727 dentro do parêntese também. Entendeu? Coloca dois parênteses. Porque na calculadora normal do celular, eu acho que ele vai fazer a raiz de 0,727 ao quadrado. Vai pegar esse resultado e somar com 0, com menos 0,944. Aparentemente parece ser isso que está ocorrendo. Até porque quando você. Isso, Amanda, agora sim. Essa deu no meu. Porque quando você eleva, né, um número ao quadrado, se ele for negativo, ele vira positivo. O meu deu 1,618. Ixi, meu Deus, 1,1914. O da Amanda agora também deu 1,1914, ó. Pera aí. Vou tentar fazer outra coisa aqui. Se vocês quiserem fazer por partes e depois tirar a raiz de tudo. Mais. Menos 0,944. Eu deu o que mesmo, Amanda? 1,1914. E o meu continua no mesmo resultado. Eita, vocês vão ter que treinar então. Mesmo se você fizer assim, ó, vai fazendo o que eu vou falar e você vai batendo na calculadora, Eu já tá? coloquei 2 vezes o parêntese, não deu. Faz o seguinte, então. Quem não tiver dando certo, eu vou Eu acho que eu vou resolver primeiro, depois jogar dentro da raiz. Isso, faz primeiro o menos 0,944 ao quadrado. Faz só esse primeiro, menos 0,944 ao quadrado. Quanto que deu? Deu menos 0,891 e um monte lá para trás. 136. Aí agora eu faço mais, abro parêntese, coloco dentro do parêntese 0,727, fecho parêntese elevado ao quadrado. Deu 0,366. Vamos colocar jogar dentro da raiz. Raiz desse valor. E deu errado. Minha calculadora não tá conseguindo fazer. Ó, a soma dos dois ali dentro, ao quadrado, né, dá menos 0,3626. Aí eu vou tirar agora a raiz de menos 0,3626. Raiz de menos 0,3626. Dá erro mesmo. Zero. Ô, caramba. Raiz. Como é raiz quadrada, tá, gente? Se vocês for fazer passo a passo, na hora Dá que errado. dá errado ali, se vocês for fazer passo a passo, aí tira o negativo, porque a raiz de um número negativo não tem problema, não. O que importa é o resultado de vocês ali. Tira o negativo, que talvez é isso que tá dando erro no de vocês ali. Mas só se vocês estiverem fazendo passo a passo, tá? Porque quando eu bato direto na minha calculadora, mesmo com aquele número negativo ali, dá certinho. Ui.
Bom, vou colocar a resposta aqui e depois vocês vão conferindo. Então, deu... Ixi, a minha aqui deu 1,1914. Tá? E aí, gente, só que só esse valor aqui ainda não me representa muita coisa. Graças ao bom Deus. Tem que tirar o menos mesmo. Se for fazer separadinho, assim, titim por titim, na hora que você for fazer a raiz da soma lá embaixo, aí você tira o negativo. Então, só esse valor aqui, ó, isso aqui me representa só o erro linear. Só que eu preciso comparar ele com alguma outra coisa para eu saber se eu aceito o meu levantamento ou se eu só faço correção dele, tá? E o que eu preciso para fazer isso? A gente vai estabelecer uma proporcionalidade com o perímetro do polígono levantado. Por isso que naquela tabela de trás, a gente tinha a soma do polígono também, que é esse 4.520 embaixo, né? Aqui, ó. Por quê? Porque para a gente comparar, ó, a gente vai ter um Ezinho menor agora. Esse P é o perímetro, tá? E esse E maior é o E que a gente acabou de calcular. Então, vou até voltar aqui, ó. O E maior é o erro linear. E o Ezinho vai ser o nosso erro final, tá? Que é o erro linear relativo. Então, normalmente a gente expressa ele em porcentagem, tá? E a gente... Por que a gente tá por 1000 aqui? Porque os nossos números são menores que zero, tá? Ou perto ali do zero, tá? E qual que vai ser a relação? A resposta desse Ezinho, aqui embaixo, esse aqui que vai ser o importante para vocês. O valor que der nesse Ezinho, ele tem que ser menor que o valor que deu no E, para a gente poder fazer as correções, tá? Se o Ezinho der maior, a gente vai ter que realizar novas medidas. Ou seja, o nosso levantamento está todo errado, está errado, muito errado, e aí a gente tem que ir para campo novamente, pegar a estação total e medir todos os pontos de novo. Então, a gente vai colocar, por exemplo, nesse exemplozinho aqui, a gente colocaria 1,1914 dividido por 4.520,45. Vírgula 45, ó. Vamos ver quanto que daria essa resposta aqui, então. O Ezinho vai dar 1,1914 dividido por 4.520,45 vezes 1000, né? Que eu vou usar a fórmula aqui embaixo todo, ó. Então, o meu Ezinho deu 0,26 3. Aí é a resposta em porcentagem, tá? Então, ó, esse valor aqui, se a gente for fazer a comparação, que é o Ezinho, né? O Ezinho é 0,26. Ele é menor que o E, porque o E deu 1,19. Então, se Ezinho é menor que E, a gente mantém o levantamento e só realiza as correções. Certo? O E foi que valor mesmo? Ah, tá. Entendeu. O E grandão é o erro lá da raiz. É o que a gente achou, tá? Que é o erro absoluto. Né? O E grandão é o erro linear absoluto. E o Ezinho é o erro linear relativo. Entendi. E a gente compara um com o outro. Se o Ezinho for menor que o Ezão, a gente aceita e faz as correções. Se não, a gente tem que ir fazendo novos levantamentos. Ok? Ok. Ixi, já tá dando hora, gente. Então vou pegar minhas coisas e vou embora, que minha avó tá me esperando. Peraí, gente. Tinha mais slide. Como diz a Amanda, a minha carona vai embora. E a Amanda até saiu. E eu nem terminei de dar aula. Nossa.
Vou mandar um áudio aqui para ela agora. Não, pera aí, deixa acabar a aula. Ó, gente, então, eu vou... Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de que um bom trabalho, ó, um índice de um bom trabalho é 2 por 1.000, ou seja, para cada 1.000 metros de perímetro, a nossa tolerância é de 1 a 2 metros de erro. Tá? É só para vocês terem uma ideia aí. E aí, aqui, era um outro exemplo, tá? Se vocês quiserem, eu nem explico agora, eu deixo para vocês olharem em casa. Melhor. E aí, melhor eu explicar agora ou deixar vocês olharem em casa? Não, depois. A gente dá uma olhada e você explica depois. Tá. Então, aqui, ó, tem as colunas tudo certinho, tá? Aqui o valor do azimuth, ó, a distância. Tem rumo também, se vocês quiserem calcular com o rumo para vocês verem, tá? E aqui já um cálculo formado, ó, o Ezão, o Ezinho, a comparação entre eles, ó, Ezão é 69, Ezinho é 62. Aí eu mostro também ali quanto que deu, né, a soma embaixo de cada um. E depois eu ensino uma compensação. Então eu vou deixar para ensinar essa compensação semana que vem. Beleza. Aí Só não esquece de mandar pra gente, por favor, esses likes que eu imprimo amanhã. Tá, eu já já vou dá uma mandar olhada. agora. E aí, o que acontece? Amanhã eu já vou mandar para vocês a lista final nossa de bimestre, tá? Valendo o restante dos pontos nosso aí. Por quê? Vocês já vão fazer na primeira parte, que é isso que eu já expliquei até hoje, Uhum. certo? E aí, aí quinta-feira que vem, eu explico esse finalzinho aqui, que é só das compensações, ó, que vai ser essa parte aqui de compensar, e tiro a dúvida de vocês. Tá. Certo? Porque aí, então a gente vai ter aí 2 semanas para vocês fazerem a lista completa nossa. Tá Mas bom. amanhã eu mando a lista, que eu não finalizei ela aqui ainda. Ok? Ok. Então, por hoje é só. Deixa eu finalizar a apresentação aqui. Então falou, vou sair, gente. Tchau, boa noite. Então, boa Tchau pra noite para vocês, boa vocês. noite. Até semana que vem. Até. Até semana que vem. Bye, bye.